Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 281. Isso é demais, jovem mestre. Não posso aceitar isso. O homem de meia-idade hesitou enquanto pegava o dinheiro de Haruto Saito, olhando para ele antes de tentar devolvê-lo. A terra dos redemoinhos não tinha um governante oficial nem uma moeda padronizada, então o dinheiro usado aqui vinha de apenas duas fontes. A moeda oficial da Terra do Fogo ou da Terra da Água. Haruto, é claro, lhe deu dinheiro da Terra do Fogo. 100 ryu completos. Para uma pessoa comum, isso não era pouca coisa. Um trabalhador comum trabalhando em um emprego regular não ganharia nem 100 rios por mês. Pegue. Não perca tempo discutindo e volte para o seu trabalho, disse Haruto ao homem de meia-idade antes de voltar sua atenção para o jovem mendigo chamado Kaga. Com um leve empurrãozinho, ele disse, levante-se. Pare de se fingir de morto. O pequeno mendigo levantou a cabeça, seus olhos opacos encarando Haruto sem expressão. Venha comigo. Eu te darei comida e prometo que você nunca mais passará fome, acrescentou Haruto antes de passar pelo garoto. O pequeno mendigo imediatamente se levantou, tropeçando enquanto seguia Haruto. Espere por mim na entrada, disse Haruto ao chegar à porta de uma loja de macarrão antes de entrar. Ele ainda tinha que pagar pela refeição. Pouco tempo depois, Haruto apareceu. Como esperado, o pequeno mendigo estava esperando por ele na entrada. Para um mendigo, receber a promessa de comida era motivo suficiente para seguir alguém para qualquer lugar. Haruto levou o garoto por um pequeno beco próximo, aprofundando-se cada vez mais nas passagens estreitas. O mendigo seguia atrás, cambaleando a cada passo. De vez em quando, tossia, sinal de que sofria de ferimentos internos. Você não tem medo de que eu seja um vigarista? Haruto olhou para ele e perguntou casualmente. O pequeno mendigo balançou a cabeça. O que ele tinha que valesse apenas ser enganado? Nada. Você consegue falar? Haruto parou de andar e se virou para olhá-lo com alguma preocupação. Ele poderia ser mudo? Eu posso. A voz do garoto era quase inaudível, suas palavras arrastadas, como se ele não falasse há muito tempo. Qual o seu nome? KGA. Quantos anos você tem? 7. Você tem família? Não. Eu te darei comida e garantirei que você nunca mais passe fome. Quer vir comigo? Eu faço. Você não tem medo de que eu seja um traficante de pessoas? O rapaz não respondeu imediatamente. Seus olhos escureceram e ele ficou em silêncio por um momento antes de murmurar. Traficantes, não me querem. Haruto fez uma pausa e então entendeu o que o garoto queria dizer. Traficantes de pessoas raramente sequestravam crianças com apenas 7 anos. Nessa idade, as crianças já tinham desenvolvido pensamento independente e memória clara, o que as tornava difíceis de serem vítimas de lavagem cerebral. Ninguém queria comprar uma criança assim. Se os traficantes pretendiam vendê-las para trabalho forçado, 7 anos ainda era muito cedo. Talvez, no fundo, Kaga desejasse ser levado, pelo menos assim, ele poderia acabar em algum lugar com comida e abrigo. Mais uma pergunta. Haruto olhou para ele. Por que você roubou do mesmo lugar 8 vezes em um único mês? Não é assim que se rouba, você só faz as pessoas te odiarem. Kaga baixou a cabeça. Sabia que o que havia feito era errado. Após uma breve hesitação murmurou, tio Kawai, é um bom homem, ele não me espancaria até a morte. Haruto levantou uma sobrancelha e piscou 2 vezes. Tio Kawai, o homem de meia-idade que o havia espancado antes, o dono da confeitaria. Um bom homem? Talvez ele realmente fosse. Apesar de ter batido em Kaga com força antes, ele não havia quebrado nenhum osso do garoto. Kaga ainda conseguia ficar de pé e andar. Isso não se devia à força de Kaga, mas sim à resistência de Kawai. Se um homem adulto tivesse atingido com força total, o garoto teria sofrido fraturas graves. Então você estava apenas se aproveitando da gentileza dele, comentou Haruto. Eu estava com fome. Kaga murmurou. Tudo bem, venha comigo. Haruto disse firmemente. Você não vai mais precisar passar fome, eu prometo. Kaga de repente caiu de joelhos, curvando a cabeça em direção ao chão. Obrigado, benfeitor. Ele não acreditava que Haruto o estivesse enganando. Afinal, ele não tinha nada que justificasse enganar alguém. Naquele momento, Haruto notou algo mudar no status de Kaga. O indicador de relacionamento mudou. Passou de neutro para grato. Vamos. Haruto se virou e continuou andando em direção ao beco. Kaga se levantou e cambaleou atrás dele. De repente, Haruto levantou as mãos e as colocou atrás da cabeça, falando preguiçosamente, Lorde Presas Brancas, já que você já está aqui, por que ainda está se escondendo? Assim que Haruto terminou de falar, 2 figuras se materializaram ao seu lado. Eram Presa Branca e Kirishi. Ambos usavam máscaras, suas presenças envoltas em mistério. Kaga, assustado, deu 2 passos para trás antes de abaixar rapidamente a cabeça, com medo de olhar. Pessoas que surgiam do nada eram, sem dúvida, ninjas. Kaga sabia o que eram ninjas. Havia muitos na vila de Yamaru. O que você está tentando fazer? Presa Branca olhou para o pequeno mendigo e depois para Haruto. Estou apenas sendo gentil, fazendo uma boa ação, acumulando mérito. Como diz o ditado, pessoas boas são. Não espere, pessoas boas são recompensadas. É, esse mesmo. Sinto que eliminei gente demais, então preciso equilibrar as coisas fazendo boas ações. Não gostaria que o karma me mordesse mais tarde. Haruto divagou. Fale claramente, disse Presa Branca severamente. Ah, eu acho que esse garoto tem talento potencial para se tornar um ninja. Então quero mandá-lo de volta para Konoha. Haruto deu de ombros. Vendo o olhar cético de Presa Branca, ele acrescentou. Capitão, você deveria confiar na minha capacidade de julgar as pessoas. Presa Branca cantarolou pensativamente. Ele estava bem ciente da capacidade de Haruto de avaliar talentos. Como capitão da Anbu, ele lidava com relatórios de inteligência cruciais. Ele conhecia as percepções passadas de Haruto. Capitão, tome as providências. Talvez eu não consiga levá-lo para Konoha sozinho, acrescentou Haruto. Presa Branca olhou para ele e depois para Kaga. Kirishi,
Sim, senhor, respondeu Kirishi respeitosamente. Mande um ninja viajar naquela direção para levar o garoto para Konoha, instruiu Presa Branca. Entendido. Kirishi reconheceu antes de desaparecer com Kaga em um instante, deixando apenas uma tênue imagem residual. No dia seguinte, ao meio-dia, ao receber notícias urgentes, Haruto correu de volta para a base subterrânea sob o posto de comando. Uma mensagem havia chegado de Konoha. Pegando o pergaminho de um agente secreto, Haruto o desenrolou. Foi uma ordem oficial escrita pessoalmente por Hiruzen Sarutobi. No entanto, o começo não foi uma ordem, foi uma série de repreensões. Haruto passou rapidamente pela parte em que Sarutobi o repreendia por sua imprudência e comportamento impulsivo e então se concentrou no conteúdo real. Para sua surpresa, Sarutobi não ordenou que ele retornasse para Konoha imediatamente. Missão de guerra abrangente da Superclasse S. A partir deste momento, o agente da Anbu, Akami, assumirá o comando total da operação para eliminar as forças secretas de Kirigakuri na terra dos Redemoinhos. A Anbu e as unidades de reconhecimento de Konoha fornecerão total apoio e assistência de inteligência. Capítulo 282. Em seu relatório a Hiruzen Sarutobi, Haruto Saito detalhou suas ações na eliminação das forças ocultas da unidade de infiltração de Kirigakuri. Ele primeiro coletou informações e, em seguida, realizou operações de reconhecimento e limpeza, abrindo caminho entre as forças inimigas com sua habilidade única de avaliar pessoas. Ficou claro que Sarutobi acreditava no relatório de Haruto e esperava poder usar seu talento para avaliar pessoas para eliminar sistematicamente as forças ocultas de Kirigakuri com o apoio da inteligência. Era uma responsabilidade pesada. Ao mesmo tempo, Haruto também pôde analisar que a situação na Terra da Chuva deve ter piorado. Caso contrário, Sarutobi não teria sido tão agressivo ao atribuir a Haruto uma missão tão importante. Era evidente que Sarutobi queria resolver a situação na Terra dos Redemoinhos o mais rápido possível para que Konoha pudesse concentrar toda a sua força na iminente grande guerra ninja. Quantas ordens o Lord Hokage deu desta vez? Haruto olhou para o agente secreto. Ordens foram emitidas para a unidade secreta? A Anbu respondeu o agente imediatamente, e Lord Presa Branca também recebeu uma ordem separada. No total, 3 ordens foram dadas. Haruto assentiu. Esperava-se que ordens fossem dadas a outros também. Dar instruções apenas a ele não faria sentido. Ele precisava da cooperação da unidade secreta, mas eles não seguiriam sua liderança a menos que Sarutobi lhes desse ordens explícitas. Uma figura apareceu de repente ao lado de Haruto. Akami. Era Presa Branca. Capitão. Haruto cumprimentou. Você leu as ordens? Perguntou Presa Branca. Agora mesmo. Haruto assentiu. Ótimo. Presa Branca observou Haruto. Esta missão é crucial. A Anbu e a unidade secreta fornecerão suporte de inteligência. Além disso, em minhas ordens particulares, o Hokage me instruiu a garantir sua segurança ao máximo possível. Então, para onde você planeja ir agora? Haruto hesitou brevemente antes de perguntar rapidamente. Capitão, você vai se juntar a mim nesta missão? Não. Presa Branca balançou a cabeça. Voltarei para Konoha imediatamente. No entanto, providenciarei alguém para protegê-lo. Você é a figura-chave nesta operação de limpeza, então não pode se dar ao luxo de nenhum contratempo. Na verdade, você não precisa eliminar sozinho, basta identificar os alvos, e outros podem eliminá-los. Acho que não preciso de proteção. Eu consigo lidar com isso sozinho. Haruto protestou. Ele teria que ser louco para deixar alguém segui-lo, de que outra forma ele teria a liberdade de procurar tesouros escondidos. Presa Branca balançou a cabeça novamente. Você precisa ser protegido. Se necessário, posso designar Kirishi para acompanhá-lo. Não, de jeito nenhum. Haruto recusou imediatamente. Presa Branca estava praticamente o empurrando para dentro de uma fogueira. Kirishi tinha mais intenções, e Haruto não tinha a mínima intenção de trabalhar ao lado dele. Akami, isso é para o seu próprio bem. Presa Branca franziu a testa. Por que você insiste em viajar sozinho? Não é seguro. Por mérito. Haruto apontou para si mesmo. Minhas conquistas são só minhas. Não quero compartilhá-las com ninguém. Aquilo foi só uma desculpa. Embora o mérito fosse importante, o que Haruto realmente queria era a liberdade de conduzir missões e descobrir tesouros escondidos sozinho. Não seja ganancioso por conquistas. Você ainda é jovem. Haverá muitas outras oportunidades no futuro. Sua missão e sua segurança não devem ser comprometidas. Presa Branca, senhor. Haruto interrompeu. As ordens do Hokage são claras, não são? Estou no comando total desta missão de limpeza. Isso significa que para esta missão sou a autoridade máxima. Mesmo que você seja o capitão da Anbu, não pode me impor nada. Só estou preocupado com a sua segurança, respondeu Presa Branca. Eu me recuso a deixar que alguém me siga. Viajarei sozinho, insistiu Haruto com firmeza. Presa Branca estava frustrado. Ele não conseguia controlar Haruto. Sua autoridade não tinha peso algum sobre ele. Não havia escolha. Haruto era aluno direto do próprio Hokage. Além disso, Haruto era do tipo que discutia com qualquer um quando decidia fazer alguma coisa. Tudo bem, mas você tem que pelo menos me dizer para onde vai agora, disse Presa Branca finalmente depois de pensar um pouco. Estou indo para o leste, atravessando toda a floresta do Castigo Venenoso, para chegar à região central da Terra dos Redemoinhos. Há muitas vilas lá, e pretendo coletar informações sobre as forças ocultas de Kirigakuri entre elas para localizar meus alvos, explicou Haruto. Viajar pela floresta do Castigo Venenoso não deve ser perigoso, certo? Há muitas criaturas venenosas lá, mas com a minha força não terei problemas. Presa Branca hesitou antes de dizer. As partes mais profundas da floresta do Castigo Venenoso raramente são atravessadas por humanos, e não há vilas lá. Se você viajar sozinho, não deverá enfrentar muitos problemas. Dito isso, assim que cruzar a floresta, entre em contato com a unidade secreta imediatamente. Designarei pessoal para ajudá-lo lá. Tudo bem.
Está resolvido então e sem alterações, declarou Haruto. Mais uma coisa, acrescentou Presa Branca. Durante a sua missão, você deve contatar a unidade secreta a cada 2 dias para que eles possam rastrear seu paradeiro geral. Entendido. Haruto assentiu. Então é isso. Presa Branca estudou Haruto uma última vez antes de alertá-lo. Akame, esta missão é extremamente perigosa. Enquanto você busca as forças ocultas de Kirigakuri, elas também notarão, rastrearão e caçarão você. Embora os ninjas da unidade secreta não sejam particularmente fortes, eles têm a capacidade de alertar inimigos mais poderosos para persegui-lo. Seja extremamente cuidadoso. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Haruto tranquilizou-o confiante. Espero que você não haja de forma imprudente. Presa Branca suspirou, ainda um tanto inquieto. Em circunstâncias normais, as missões ninja não exigiam proteção. A forma como cada um completava uma missão dependia do indivíduo. Se um ninja morresse em serviço, significava simplesmente que não era forte o suficiente. Mas desta vez era diferente. Presa Branca havia recebido uma ordem direta de Sarutobi. Se não fosse pelo comando de Sarutobi, Presa Branca não teria insistido no assunto nem feito esses arranjos. Tarde. Disfarçado, Haruto deixou a Vila Shannon sozinho, indo para o leste em direção à Floresta do Castigo Venenoso. A vila ficava a apenas algumas dezenas de quilômetros da floresta. Na velocidade de Haruto, ele a alcançaria em cerca de 1 hora. Na metade do caminho, Haruto usou o jutsu de transformação para alterar sua aparência mais uma vez, voltando de samurai para ninja, e colocou sua máscara. À frente ficavam as pastagens. Esta era a fronteira da Floresta do Castigo Venenoso, uma vasta extensão de grama que se estendia até onde a vista alcançava. Da perspectiva humana parecia infinita, mas também era perigosa por estar tão perto da floresta, criaturas venenosas vagavam com frequência pelas planícies. Assim que Haruto pisou nas pastagens, Shiro, um grito agudo ecoou do céu. Haruto olhou para cima. Ele não conseguia identificar qual pássaro havia feito o chamado. Havia muitos voando acima. O céu era vasto e em todas as direções pássaros planavam, alguns perto, outros longe. A maioria dessas aves era originária da Floresta do Castigo Venenoso. Muitas eram venenosas e algumas eram até mesmo pássaros ninjas. Uma presença perigosa. Haruto sentiu um leve desconforto. Suas habilidades sensoriais eram extremamente aguçadas e naquele momento ele sentiu o perigo. E vinha de cima. Capítulo 283. Os pássaros ninjas são perigosos? Claro que sim. Até mesmo pássaros ninjas selvagens comuns podem ser agressivos, e se for um pássaro ninja de reconhecimento de uma vila escondida, o nível de perigo aumenta significativamente. Havia muitos pássaros no céu, alguns voavam em bandos, outros planavam sozinhos e outros ainda lutavam no ar. Como estavam muito distantes e eram relativamente pequenos, Haruto Saito não conseguia distingui-los com clareza. Droga, por que essa sensação de perigo é tão forte? Haruto se sentiu inquieto. Ele precisava investigar. Haruto apertou as mãos, seus olhos mudaram instantaneamente enquanto as veias saltavam ao redor deles, deixando sua visão branca. Byakugan Ative. O mundo diante dos olhos de Haruto mudou, tudo se transformou em tons de cinza e branco. Inúmeros pássaros enchiam o céu, e ao aproximar o zoom, seu olhar rapidamente os examinou. Alguns segundos depois, seus olhos se fixaram em um alvo. No céu oriental, a cerca de 3 quilômetros de distância, um pequeno pássaro de cabeça branca e penas azuis voava. Era aproximadamente do tamanho da palma da mão de um adulto, com um bico longo e afiado e um tufo de penas azuis na testa. Haruto reconheceu esse tipo de pássaro. Era um pássaro ninja conhecido como falcão de pena azul, um pássaro ninja de nível baixo. Não era particularmente inteligente, mas com algum treinamento, tornou-se altamente eficaz em reconhecimento. Embora não fosse o mais rápido a voar, conseguia voar a altitudes incríveis. Esse tipo de pássaro ninja é originário das ilhas ocidentais da Terra da Água, o que o torna essencialmente uma ave marinha. Com base no que Haruto aprenderá no treinamento Ambu de Konoha, o falcão de pena azul era a ave de reconhecimento mais utilizada em Kirigakuri. A vila até formou uma unidade de reconhecimento especializada usando essas aves, conhecida como Esquadrão Falcão Ninja. A Terra da Água era uma nação arquipélago, abundante em aves marinhas, fazendo de Kirigakuri a vila ninja com o maior domínio sobre aves ninja do mundo inteiro. Kirigakuri. Eles até mobilizaram o Esquadrão Falcão Ninja. O que eles estão rastreando? Haruto estreitou os olhos. Será que sou eu? Haruto estava apenas especulando, mas a possibilidade era real. Afinal, os falcões de penas azuis eram usados apenas para reconhecimento e não tinham outra finalidade. Haruto havia causado uma grande comoção recentemente, escapando dos 7 espadachins ninja da névoa e se tornando alvo das forças secretas de Kirigakuri. Até mesmo o assistente do Mizukage, Hattori Ryuno, havia reparado nele. Mesmo que estejam me rastreando, o que podem fazer? Esses pássaros não conseguem cavar no subsolo. Haruto riu baixinho, sentindo-se pouco pressionado. Mesmo que os falcões de penas azuis o estivessem seguindo, sua velocidade não era suficiente, e a transmissão da mensagem demorava. Haruto poderia facilmente escapar para o subsolo, e quando os falcões alertassem os poderosos ninjas de Kirigakuri, ele já teria ido embora há muito tempo. Haruto continuou procurando por quaisquer outros falcões de penas azuis. Haruto de repente engasgou e se virou. Desta vez, ele percebeu algo realmente preocupante. Haruto viera da Vila Shannon, a oeste. Agora, 13 quilômetros a oeste, ele avistou um grupo de ninjas. Todos eles estavam exalando hostilidade. Eles estavam correndo em direção a ele. Nome, Yuga Domon. Afiliação,
quarto ancião do clã Hyuga, conselheiro sênior da divisão de inteligência de Konoha, capitão assistente da unidade especial de reconhecimento de Konoha. Reputação, 21.043 pontos. Relacionamento, hostil. Característica, destemido. Esse era o líder do grupo. E sim, eles eram todos do clã Hyuga. 7 ninjas Hyuga no total. 4 Jonins, 2 Elite Jonins e um pseudo-Kage, Hyuga Domon. Naruto conhecia Hyuga Domon. Durante seu treinamento na Anbu, ele aprenderá não apenas sobre os principais poderes do mundo ninja, mas também sobre os clãs influentes de Konoha. Hyuga Domon era uma potência de alto nível no clã Hyuga. Dentro do clã, ele era um dos mais fortes. Os únicos que definitivamente poderiam superá-lo em força eram o chefe do clã, Hyuga Ryo, e o líder da família secundária, Hyuga Leitai. Ele também era o mais jovem ancião na história do clã Hyuga. Sua força e habilidades eram extraordinárias. Durante a primeira grande guerra ninja, quando ele tinha apenas 20 e poucos anos, ele já era um Jonin de elite. Naquela época, ele havia alcançado feitos lendários. Durante uma missão, ele sozinho conteve 4 Jonins de elite inimigos para proteger seus companheiros. Confiando em suas incríveis habilidades defensivas, ele suportou os ataques por várias horas, quase esgotando seu chakra antes que os reforços de Konoha finalmente chegassem. De acordo com os registros da Anbu, foi essa batalha que lhe rendeu o favor do ramo principal do clã Hyuga, o que lhe rendeu total apoio e sua eventual ascensão ao posto de quarto ancião antes dos 40 anos. Ele era um guerreiro formidável, com defesa impenetrável e uma vontade inabalável de lutar. Naruto respeitava pessoas como ele. Mas infelizmente esse cara era hostil. Será que eles estão vindo atrás de mim? Naruto se perguntou novamente. Ele não estava sendo paranoico, era só que todos ao seu redor pareciam ser inimigos. Naruto usou seu Byakugan para observar o ninja Hyuga. Enquanto eles corriam em direção à floresta da punição do veneno, seus Byakugans também foram ativados, olhando em sua direção. Mas Naruto podia vê-los. Eles, porém, não conseguiam ver Naruto. A distância entre eles era de mais de 10 quilômetros. Esse era o limite. Os ninjas Hyuga normalmente tinham um alcance visual máximo de cerca de 10 quilômetros. Apenas alguns indivíduos excepcionalmente talentosos conseguiam enxergar além disso. Mas o Byakugan de Naruto podia ver até 16 quilômetros. Naruto sentiu um suor frio se formando. Ele teve sorte. Avistou o grupo Hyuga quando ainda estavam a 13 quilômetros de distância. Se tivesse olhado um pouco mais tarde, quando estavam a menos de 10 quilômetros, eles também teriam conseguido vê-lo. E se isso acontecesse, seu Byakugan seria exposto. Isso seria um problema enorme. Eles estão atrás de mim? Não estão. Naruto não tinha certeza. Desativou seu Byakugan, pensou por um momento, depois se virou e correu em direção à floresta do castigo venenoso. Quer estivessem mirando nele ou não, ele os testaria e descobriria. Primeiro, ele precisava entrar na floresta do castigo venenoso. Enquanto isso, nas profundezas da floresta do castigo venenoso, um cheiro fraco e pungente pairava no ar, o aroma de pólen tóxico. Centopeias do tamanho de palmas rastejavam pelos troncos das árvores, cobras verdes venenosas com cabeças triangulares e olhos vermelhos deslizavam pela grama. Enxames de vespas mortais zumbiam no ar e pássaros venenosos de cores vibrantes pousavam nos galhos, limpando suas penas. Este era um paraíso de toxinas. Na base da montanha do veneno da névoa, na floresta do castigo venenoso, dezenas de ninjas de Kirigakure estavam ajoelhados em formação ordenada, ouvindo respeitosamente a figura à sua frente. Atrás deles, centenas de falcões de penas azuis cobriam as árvores, o chão, as pedras e a grama. Para onde quer que se olhasse, os pássaros estavam empoleirados. E na frente desses ninjas de Kirigakure, estavam ali 7 figuras de diferentes alturas e compleições, jovens e velhos, homens e mulheres, cada um carregando espadas ninja com designs únicos. Eles eram ninguém menos que os 7 espadachins ninja da névoa. Você está estacionado na floresta da punição venenosa há algum tempo. Presumo que já tenha recebido ordens do conselheiro do Mizukage. De agora em diante, você cooperará totalmente conosco na execução da missão de perseguição, declarou Zomoshi Sekigen com o rosto impassível. Capítulo 284. O crepúsculo caiu, e o céu ficou vermelho como sangue. Vila de Shanlong. Gabinete do comandante base subterrânea. Capitão, dê uma olhada neste relatório de inteligência. Kerishi entrou apressadamente no escritório temporário de Presa Branca e colocou um pergaminho na mesa. Presa Branca ainda não havia partido. Ainda havia assuntos a resolver, e ele planejava retornar a Konoha mais tarde naquela noite. Como capitão da Anbu, Presa Branca era diligente em seus deveres. Se pudesse ajudar a resolver os problemas, jamais ficaria à toa. Ele pegou o pergaminho de inteligência e o examinou. Esta informação precisa ser entregue à base da unidade secreta do Noroeste. Presa Branca olhou para ela e devolveu o pergaminho a Kirishi. Então, perguntou, você ainda está realizando missões de assassinato? Sim, Kirishi respondeu respeitosamente. Certo, dou-lhe 15 dias. Você precisa retornar para Konoha depois disso. Presa Branca continuou, a situação na Terra da Chuva está piorando. Talvez você precise ser enviado para lá. Entendido. Ótimo. Vá agora. Após a partida de Kirishi, Presa Branca começou a redigir diversas ordens. Para garantir a segurança de Naruto Saito, ele teve que emitir inúmeras ordens, já que os shinobi de Konoha estavam espalhados pela terra dos redemoinhos. Diversas ordens diferentes tiveram que ser escritas. Bang! A porta do escritório da caverna foi aberta de repente. Como você pôde deixar Naruto Saito sair sozinho? Ouviu-se a voz furiosa de uma mulher. Uma rajada de vento invadiu o escritório enquanto ela corria em direção à mesa de Presa Branca, encarando-o. Presa Branca piscou e olhou para cima. Era Tsunade. Jiraiya e Orochimaru também estavam lá, parados na porta. Quando Presa Branca olhou para eles, eles acenaram em cumprimento. Você acabou de chegar? Perguntou Presa Branca.
A notícia de que Haruto Saito, que era dado como morto, estava vivo se espalhou da Vila Shannon. Presa Branca recebeu a informação em um dia e correu para lá imediatamente. Enquanto isso, Tsunade e sua equipe, contando com a unidade secreta, levaram 2 dias para obter a notícia e se apressaram. Eles tinham acabado de chegar. No momento em que entraram na base, Tsunade agarrou um ninja Ambu e perguntou sobre o paradeiro de Haruto Saito, mas ouviu que ele já havia partido. Tsunade ignorou a pergunta de Presa Branca e bateu as 2 mãos na mesa com a voz cheia de raiva. Por que você deixou Haruto Saito viajar sozinho? Independentemente de status ou autoridade, Presa Branca tinha uma posição superior à de Tsunade. Mas quando estava furiosa, gritava com qualquer um. Afinal, Tsunade foi a mesma mulher que ousou xingar o Hokage. É assim. Presa Branca, imperturbável com a explosão, explicou calmamente. O Hokage atribuiu a Haruto Saito uma nova missão. Ele é totalmente responsável por eliminar as unidades secretas da névoa oculta dentro da Terra dos Redemoinhos. O Hokage lhe concedeu autoridade total sobre a missão, então nem eu posso anular suas decisões. Ele insistiu em ir sozinho. Bang! Tsunade bateu na mesa novamente. Você não podia ter amarrado ele? Espancado até ele ficar parado? Por que você não fez isso? Ela rugiu para Presa Branca. Presa Branca ficou momentaneamente atordoado. Seu rosto se contraiu levemente. Amarrar Haruto Saito? Bater nele? Além de Tsunade, quem mais pensaria em fazer uma coisa dessas? Com o que você está tão preocupado? Perguntou Presa Branca. Haruto Saito sobreviveu a uma situação de quase morte da última vez, provando suas habilidades. Ele não é uma criança. Se você está preocupado com a segurança dele, acho que não precisa se preocupar. Ele é mais forte do que você pensa. Você não o entende nem um pouco. Tsunade cerrou os dentes, quase enlouquecendo. Durante dias, Tsunade esteve à beira de um colapso, acreditando que Haruto Saito estava morto. Como ele pôde ter morrido de repente? Ela estava se preparando para se vingar dele. Então, do nada, ela recebeu a notícia de que ele ainda estava vivo. Suas emoções passaram do desespero à euforia em um instante. Ela correu para o lugar, enquanto planejava como punir Haruto Saito, amarrá-lo, espancá-lo até deixá-lo inconsciente e pessoalmente escoltá-lo para fora da terra dos Redemoinhos para entregá-lo ao 4º corpo do exército de Konoha. Mas ela estava um passo atrasada. Haruto Saito já havia partido em outra missão. Sua ansiedade aumentou novamente, porque ela o conhecia muito bem. Acho que você está sendo super protetor com Haruto Saito, disse Presa Branca. Ele é um ninja. A vida e a morte são coisas que ele precisa vivenciar para crescer. Só porque ele mal sobreviveu uma vez não significa. Você não entende. Não tem ideia de como ele é imprudente. Tsunade interrompeu, cerrando os dentes em frustração. Ela sabia exatamente o quanto Haruto Saito adorava cortejar o perigo. Era por isso que estava preocupada. Haruto Saito tinha o hábito de causar problemas por onde passava. Dada esta missão, não havia dúvidas de que ele buscaria ainda mais problemas. E agora ele estava operando sozinho, o que significava que ele seria ainda mais imprudente. Presa Branca balançou a cabeça para Tsunade, claramente discordando dela. Tsunade cerrou os dentes, respirou fundo para se acalmar, endireitou a postura e disse: Lorde Presa Branca, para onde foi Haruto Saito? Qual é a próxima missão dele? Por favor, me diga. Você planeja ir atrás dele? Sim. Bem, ele está realizando uma operação de varredura. Segundo ele, primeiro planejava ir para a região central da Terra dos Redemoinhos para fazer um reconhecimento. Ele partiu há cerca de 3 horas e foi para a Floresta do Castigo Venenoso. Ele pretende atravessar a floresta inteira. Não demorou muito para que Tsunade, Jiraiya e Orochimaru, disfarçados com trajes diferentes, deixassem a Vila Shannon e corressem em direção à Floresta do Castigo Venenoso. Floresta do Castigo do Veneno, região ocidental. Uma floresta tropical. Mesmo com o pôr do sol, a floresta permanecia opressivamente quente. Insetos zumbiam incansavelmente, aumentando a irritação no ar. Haruto Saito apareceu de repente em uma grande rocha, juntou as mãos e convocou uma névoa espessa. Uma densa neblina espalhou-se rapidamente por um raio de 1 quilômetro. A névoa era tão incomum que muitos dos insetos venenosos da floresta emitiam gritos de angústia. Haruto Saito apertou as mãos novamente. Byakugan ative. Ele olhou para o oeste. Um esquadrão de ninjas do clã Hyuga, liderado por Hyuga Domon, estava a apenas 7 quilômetros de distância. Enquanto Haruto Saito os observava, eles também o observavam. No entanto, devido à névoa espessa, não conseguiam ver sua posição exata. Eles sabiam que a névoa era obra dele. Mas eles não entendiam por que Haruto Saito vinha gerando uma névoa em larga escala desde que entrará na Floresta da Punição Venenosa. Então eles estão mesmo atrás de mim. Haruto Saito sorriu ironicamente. Agora ele tinha absoluta certeza de que o esquadrão de Hyuga Domon o estava rastreando, já que o seguiram durante todo o tempo em que ele se desviou pela floresta. Por hábito, antes de desativar seu Byakugan, Haruto Saito examinou os arredores distantes uma última vez. Seu corpo ficou tenso em choque. A leste, 9 quilômetros de distância. 7 figuras saltaram por entre as árvores em alta velocidade, aproximando-se rapidamente. Ao redor delas, num raio de 1 quilômetro, estavam mais de 10 ninjas da névoa oculta. Cada um deles tinha uma dúzia de falcões de penas azuis voando por perto. Aqueles 7. Os 7 espadachins ninja da névoa. Ah, que diabos! Droga, eu devia ter olhado o calendário antes de sair hoje. Haruto Saito praguejou internamente, sentindo um arrepio na espinha. Capítulo 285. Haruto Saito já havia considerado que mesmo que os falcões de penas azuis o estivessem rastreando, ele não teria medo. Os falcões de penas azuis não eram rápidas o suficiente e suas capacidades de transmissão de informações eram bastante limitadas. Quando informassem as potências da névoa oculta, Haruto já teria desaparecido sem deixar rastros. Com isso em mente, Haruto simplesmente ignorou os falcões de penas azuis depois disso. Sua atenção estava totalmente focada em Hyuga Domon e seus homens.
No entanto, ele nunca imaginou que já havia uma potência assustadora da névoa oculta por perto. E não qualquer potência, mas os 7 espadachins ninja da névoa. Naruto tomou uma decisão. Se sobrevivesse a essa provação, com certeza compraria um livro de adivinhação e o leria antes de partir para o futuro. Sua sorte era simplesmente inacreditavelmente ruim. Através da densa neblina, Naruto observou os 7 espadachins ninja da névoa de longe com sua visão penetrante. Eles estavam avançando em direção a ele a toda velocidade. Um grande número de falcões de penas azuis também estava presente nas proximidades. Até o esquadrão ninja responsável por invocá-las e controlá-las estava por perto. A situação era cristalina. Sem dúvidas, os 7 espadachins ninja da névoa descobriram que Naruto estava na área e estavam vindo para eliminá-lo. Os 7 espadachins ninja estavam se aproximando pelo leste. Enquanto isso, do oeste, Hyuga Domon liderava seu esquadrão de membros do clã Hyuga, também avançando em direção a Naruto. Naruto foi pego em um ataque de pinça. Ambos os lados eram inimigos e ambos o queriam morto. Para piorar a situação, o clã Hyuga tinha o Byakugan, enquanto os 7 espadachins ninja da névoa tinham a assistência dos falcões de penas azuis. Ambos os lados tinham habilidades de reconhecimento incrivelmente fortes. No início, Naruto se sentiu profundamente azarado, porque a vida era tão difícil para ele. Mas logo sua expressão mudou e seus olhos brilharam. Essa situação era boa ou ruim? Dependia inteiramente de como ele a encarava. E claro, Naruto queria transformar isso em algo bom. Para ele, uma coisa boa significava derrotar um oponente poderoso e obter uma carta de recompensa por abate. Agora ele realmente tinha uma chance. Fosse um dos 7 espadachins ninja, ou formidável Hyuga Domon, ele tinha a oportunidade de eliminá-los. Ele só precisava orquestrar uma luta entre os dois grupos, criar o caos e fazê-los perseguir e lutar entre si. Se algum deles se separasse de seu grupo, Naruto poderia atacar. Mas esse plano era incrivelmente arriscado. Era praticamente cortejar a morte. Mesmo que enfrentasse um dos 7 espadachins ninja sozinho, ou lutasse contra Hyuga Domon 1 contra 1, a vitória não era garantida. Além disso, montar esse cenário não era fácil. Se cometesse um erro, poderia se expor cedo demais. Se isso acontecesse, ele estaria em uma luta de vida ou morte novamente. Eles estão vindo, e eles também. O único problema é se o clã Hyuga não conseguir resistir. Se os 7 espadachins ninja da névoa os eliminarem rápido demais, não terei chance. O clã Hyuga é especialista em defesa. Eles são extremamente resistentes. Naruto murmurou para si mesmo, seus olhos brilhando com um brilho incomum, parte excitação, parte antecipação. Dane-se. Sem medo. Naruto se decidiu. Ele juntou as mãos. A névoa densa surgiu mais uma vez enquanto Naruto despejava seu chakra na névoa, dobrando sua densidade. A espessa névoa branca engolfou a floresta tropical em um raio de 1 quilômetro. O vento soprava, fazendo com que a neblina se expandisse ainda mais. A leste, os 7 espadachins ninja da névoa saltavam rapidamente por entre as árvores, movendo-se a uma velocidade incrível. Eles ocultavam sua presença ao máximo possível, sem revelar a menor intenção assassina. Mesmo pulando de galho em galho, mal faziam barulho. Na densa floresta tropical, a menos que alguém estivesse muito perto, era quase impossível sentir sua presença. Mais rápido, ele está logo à frente. Desta vez, não podemos deixá-lo escapar. Ordenou Zomoshi Sekigen em voz baixa, com os olhos brilhando com intenção assassina. Não muito tempo atrás, Zomoshi Sekigen recebeu um relatório do esquadrão de falcões ninjas. Eles avistaram um alvo em potencial. Uma figura pequena e infantil, não mais alta que um garoto de 12 ou 13 anos, com o olho esquerdo vermelho e 2 espadas presas ao corpo. Com todas essas informações, Zomoshi Sekigen teve certeza. Este era o assassino que havia eliminado Fujita Asa. Ele também eliminou Ozuki Roba e Kuro, e desmantelou sozinho a rede de inteligência névoa oculta na região norte da Terra dos Redemoinhos. Este assassino sem nome já havia chamado a atenção da liderança da névoa oculta. Agora, a missão de Zomoshi Sekigen não era apenas vingar Fujita Asa e Kuro, era uma missão oficial. Se eliminassem esse assassino e removessem uma grande ameaça à névoa, os 7 espadachins ninja da névoa ganhariam méritos significativos. Seu fracasso anterior em proteger Kuro seria ignorado. Zomoshi Sekigen sentiu que hoje era seu dia de sorte. A informação chegou muito rápido. Ele mal havia terminado de montar sua operação e já havia localizado o alvo. Este assassino estava indo direto para a Floresta Venenosa. Era como se ele estivesse se entregando nas mãos deles. Zomoshi Sekigen teve uma forte premonição. Hoje seria o dia da morte do assassino. Para o oeste, um homem de ombros largos, parecido com um urso, na faixa dos 40 anos, Hyuga Domon, liderava vários ninjas Hyuga de elite enquanto eles avançavam pela floresta. Relatório. Nenhum sinal dele ainda. Ele provavelmente ainda está na zona de neblina densa, disse Hyuga Kimbai, um jonin de elite, que mantinha a observação de longo alcance do Byakugan enquanto corria. Se ele ficou tanto tempo, deve estar aprontando alguma. Hyuga Domon murmurou profundamente. Talvez esteja treinando. Desde que entrou na Floresta Venenosa, Naruto vinha gerando repetidamente vastas áreas de névoa espessa. Hyuga Domon não conseguia entender o porquê, então só podia presumir que era para fins de treinamento. Não era incomum que ninjas treinassem durante uma missão. Não importa o que ele esteja fazendo, contanto que não o tenhamos visto sair da zona de neblina, ele ainda está lá dentro. Hyuga Domon falou novamente, sem saber da técnica de fuga subterrânea de Naruto. O líder do clã Hyuga deu uma ordem estrita. Precisamos recuperar nossa técnica secreta perdida. Quando o enfrentarmos, tentem capturá-lo vivo se possível. Não o matem imediatamente. Entendido, senhor. Os ninjas Hyuga responderam em uníssono. Acelere. Hyuga Domon ordenou. Dentro da densa zona de neblina, Naruto formou selos de mão mais uma vez. Pul, 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 pul.
4 nuvens de fumaça branca surgiram atrás dele, revelando 4 clones de sombra. Ele precisava provocar uma batalha entre os 7 espadachins ninja da névoa e o clã Hyuga. Quanto mais cuidadosos fossem seus preparativos, melhor. Se lutassem naturalmente, ótimo. Se não, eles dariam um empurrãozinho. Imediatamente depois, o corpo de Haruto encolheu e desapareceu na neblina. Usando a técnica de escavação oculta na terra, ele viajou pelo subsolo, movendo-se continuamente para o sul. Haruto calculou o tempo em sua mente. Aproximadamente 3 minutos. Haruto emergiu na seção sul da densa zona de neblina, aparecendo diretamente dentro de uma névoa tóxica natural. A névoa tóxica cobria apenas cerca de 100 metros, mas era o suficiente para obscurecê-lo da visão do Byakugan. No momento em que emergiu, Haruto inalou o gás venenoso e ficou envenenado. No entanto, a toxicidade não era fatal, embora a exposição prolongada fosse perigosa. Felizmente, Haruto podia usar uma carta de cura para se desintoxicar, tornando esse problema insignificante. Na zona de neblina oriental, os 7 espadachins ninja, sendo mais rápidos, foram os primeiros a entrar. Do oeste, os ninjas do clã Hyuga também avançaram. Ambos os lados estavam se aproximando dentro da zona de neblina. A névoa espessa obstruía sua visão. Haruto também não conseguia vê-los, mas seus clones conseguiam. Estrondo. De repente, uma explosão estrondosa sacudiu a densa neblina. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 286. O rugido não veio da batalha, veio do clone de Haruto Saito. Em meio à densa névoa, tanto os 7 espadachins da névoa quanto o shinobi do clã Hyuga ouviram um rugido ensurdecedor. Ao mesmo tempo, sentiram uma presença avassaladoramente forte. Essa presença, sem dúvida, vinha do clone de Haruto Saito. Eles aceleraram imediatamente, correndo em direção à fonte da explosão. Algumas centenas de metros. Na velocidade deles, eles poderiam cobrir essa distância em menos de 10 segundos. Bum, bum, bum. O estrondo estrondoso irrompeu mais uma vez. Enquanto os 7 espadachins da névoa e a equipe de Hyuga Domon avançavam pela névoa, foram subitamente emboscados. Os ataques vieram da própria névoa. Droga! Ele nos notou. Ataque! Elimine-o! Ele está ciente da nossa presença. Uff! Idiota arrogante. Entrem, mas tenham cuidado, precisamos dele vivo. Tanto os 7 espadachins da névoa quanto o shinobi Hyuga acreditavam estar sendo atacados por Haruto Saito, e estavam certos. No entanto, no momento em que desencadearam seus ataques mais poderosos em resposta, a situação mudou completamente. Estilo do vento, técnica de grande espiral. Estilo do vento, super esfera gigante. Estilo relâmpago, rede de destruição. Ondas violentas de chakra irromperam pela névoa. Hyuga Domon e seus homens imediatamente sentiram que algo estava errado. As flutuações de chakra eram poderosas demais. E o mais importante, não foi só uma pessoa. Defenda! Hyuga Domon rugiu. 8 trigramas, rotação. 8 trigramas, rotação. Os shinobi e Hyuga giraram em uníssono, gerando poderosos escudos de chakra ao redor deles enquanto giravam rapidamente. Hyuga Domon ficou na frente, suportando os ataques mais fortes, enquanto os outros formavam uma formação defensiva atrás dele. Bum, bum, buon. As explosões violentas continuaram, sacudindo todo o campo de batalha. A névoa densa que cobria um raio de 1 quilômetro foi quase completamente dissipada pelas ondas de choque. Ventos uivantes varreram o campo de batalha enquanto relâmpagos e fogo se chocavam no céu. Espere, tem algo errado. Zomoshi Sekigen gritou de repente. Os 7 espadachins da névoa que estavam prestes a lançar outro ataque congelaram no lugar. Ao mesmo tempo, a dezenas de metros de distância, o shinobi Hyuga também parou de girar. Silêncio. A névoa tênue pairava no ar enquanto ambos os grupos se encaravam, momentaneamente sem palavras. Zomoshi Sekigen franziu as sobrancelhas profundamente, encarando Hyuga Domon. Este homem não era um shinobi desconhecido, ele o reconheceu imediatamente. Hyuga Domon era uma potência comparável aos 7 espadachins da névoa. Mas, por que ele estava aqui? Os shinobi Hyuga ficaram igualmente atordoados. Que diabos? Os 7 espadachins da névoa? Por que eles? Por que eles estão aqui? Nenhum dos shinobi Hyuga ficou ferido. Eles conseguiram resistir à primeira onda de ataques graças à sua defesa absoluta 8 trigramas, rotação. Entretanto, a técnica queimou chakra rapidamente. Mais importante, eles sobreviveram porque Hyuga Domon estava lá. Esse homem era um monstro na defensiva. Se ele não fosse um membro da família secundária com um Byakugan defeituoso, ele teria sido o shinobi defensivo mais forte de todo o clã Hyuga. Sua técnica de rotação sozinha era capaz de bloquear múltiplos ataques de alto nível dos 7 espadachins da névoa. Mas isso era tudo que ele podia fazer, defender-se. Em uma luta direta, ele não teria chance. Mesmo em um combate corpo a corpo, ele não necessariamente derrotaria um único membro dos 7 espadachins. Mas ao mesmo tempo eles também não conseguiriam eliminá-lo facilmente. O shinobi do tipo defensivo, os chamados ninjas casco de tartaruga, sempre foram os mais difíceis de eliminar. Os subordinados de Hyuga Domon já estavam aterrorizados. Eles nem precisaram lutar para saber o resultado. Eles iriam perder. A única questão era, quanto tempo eles durariam? Konoha e Kerigakuri eram oficialmente hostis. Embora não estivessem em guerra, se seus shinobi se encontrassem em estado selvagem, uma batalha seria inevitável. E os 7 espadachins da névoa eram famosos por sua crueldade. Eles nunca poupavam ninguém. Encontrou um inimigo? Elimine-o. Sem exceções. Aquele assassino. Ele é um shinobi de Konoha, disse Zomoshi Sekigen. Ele tinha descoberto. Mas ele cometeu um erro crítico. O clã Hyuga não estava aqui para ajudar Haruto Saito. Eles estavam aqui para eliminá-lo também. Hyuga Domon já havia percebido a situação. Os 7 espadachins estavam atrás de Haruto Saito. Mas ele e sua equipe também. Agora, com Haruto Saito desaparecido, ambos os grupos se encontraram. Senhor, o que fazemos?
Não podemos vencê-los. Murmúrios suaves vieram do Shinobi Yuga atrás de Domon. Domon permaneceu inexpressivo e falou em voz tão baixa que somente aqueles mais próximos dele conseguiam ouvir. Se eles atacarem, nos separamos e fugimos. Que o destino decida. Dispersão. Essa era a única opção deles. Mas quantos deles sobreviveriam? Ninguém sabia. O inimigo deles era muito forte. Tão forte que revidar nem era uma opção. Elimine todos eles. Zomoshi Sekigen ordenou de repente em voz baixa. No momento em que suas palavras caíram, os 7 espadachins da névoa avançaram. Ao mesmo tempo, os Shinobi Yuga se espalharam em todas as direções, correndo para salvar suas vidas. O clã Yuga tinha uma vantagem. Eles eram especialistas em taijutsu. Seus corpos eram mais fortes. Sua velocidade de corrida era superior à da maioria dos Shinobi do mesmo nível. E na floresta de execução de veneno, uma densa selva tropical, o terreno complicado favorecia aqueles que fugiam. Bum, bum, buon. Explosões aconteceram, uma após a outra. Enquanto isso, Aruto Saito já havia submergido no subsolo, longe do campo de batalha. Ele viajou por mais de 10 quilômetros antes de finalmente emergir da superfície. No momento em que ele emergiu, ele criou uma névoa espessa. 1. Para evitar que os usuários do Byakugan o avistem. 2. Para evitar ser detectado pelos batedores falcões de penas azuis. Ele apertou as mãos. Byakugan ative. Aruto Saito começou a escanear a área. Os Shinobi Yuga se dispersaram completamente, e 2 Jonins já haviam morrido. Os 7 espadachins continuaram caçando-os e se separaram temporariamente. Zomoshi Sekigen e outros 2 espadachins estavam perseguindo Yuga Domon juntos. Domon os ultrapassava, sem nunca se deixar cercar completamente. Mas era frequentemente atacado por jutsus. Concentrou-se apenas na defesa, usando a rotação para bloquear cada ataque antes de acelerar novamente. Aruto Saito continuou observando, embora a distância de mais de 10 quilômetros estivesse drenando rapidamente seu chakra. Ele não teve escolha a não ser usar o deus Inkonai para sustentar sua visão. Ele continuou observando. Finalmente Yuga Domon conseguiu escapar. Só restava um alvo. Aruto Saito tomou uma decisão. Caça-o. Yuga Domon. Capítulo 287. Dada a velocidade de Aruto Saito, era difícil para ele alcançar Yuga Domon. Entretanto, Yuga Domon estava ferido, e quanto mais ele se movia, piores seus ferimentos ficavam. Além disso, ele eventualmente teria que parar. Correr indefinidamente era impossível. Os 7 espadachins ninja da névoa se reagrupam. No campo de batalha nas profundezas da floresta, os 7 espadachins ninja da névoa se reuniram mais uma vez. Nenhum deles ficou ferido. Alguma notícia da unidade Falcão Ninja? Perguntou Zomoshi Sekigen. Encontraram algum vestígio do assassino? Não, a única ninja mulher entre eles balançou a cabeça. Uff. Zomoshi Sekigen bufou friamente. Ordene à unidade Falcão Ninja que se divida e procure. A área de busca é toda a floresta do castigo venenoso. A perseguição de Aruto Saito. Aruto Saito estava cavando no subsolo, calculando cuidadosamente a distância. Logo, ele emergiu do chão, seu corpo tremeluzindo como uma imagem residual enquanto saltava para as imponentes copas das árvores próximas. Este foi o lugar onde Zomoshi Sekigen e seu grupo lutaram contra Yuga Domon. Aruto Saito afastou alguns galhos e olhou para fora. Logo, avistou uma árvore a cerca de 10 metros de distância, com várias kunai cravadas nela. Entre elas, uma kunai estava manchada com sangue fresco. Se Aruto Saito se lembrava corretamente, aquele sangue pertencia a Yuga Domon. Este era o lugar exato onde ele havia sido ferido pela primeira vez, com seu braço cortado por uma kunai. Aruto Saito ativou toda sua consciência sensorial. Depois de confirmar que não havia nenhum falcão de penas azuis por perto, ele disparou do topo das árvores como um borrão, agarrou a kunai manchada de sangue e desapareceu novamente. A noite cai. O tempo passou. A noite caíra sobre a floresta do castigo venenoso. O céu escuro estava envolto em um denso manto de noite, com apenas uma lua em forma de foice pairando no céu. Os chamados sinistros de insetos e pássaros venenosos ecoavam pela floresta. Era como se essas criaturas pudessem pressentir que algo terrível estava prestes a acontecer. Elas gritavam e rastejavam pela vegetação rasteira em um frenesi inquieto. 3 figuras avançaram rapidamente pela floresta, seus movimentos provocando rajadas de vento. Olhem para frente. Tsunade alertou de repente em voz baixa. Ela saltou para um galho grosso de árvore com mais de 20 metros de altura, olhando para o horizonte. Jiraiya e Orochimaru seguiram de perto, pousando no mesmo galho. O campo de batalha estava diante deles. Uma enorme porção da floresta havia sido devastada. Havia sinais de inundações, incêndios, cortes de vento e raios. Árvores enormes estavam caídas, muitas delas completamente destruídas. Os 3 também conseguiam ver corpos espalhados. Vamos dar uma olhada. O trio pulou e correu em direção ao cadáver mais próximo. Era um ninja com cerca de 30 anos. Seu corpo já estava frio, com um enorme ferimento nas costas. Sangue havia se acumulado ao redor dele. Jiraiya ajoelhou-se ao lado do cadáver, inspecionando. Sua expressão se obscureceu. Este é Yuga Kinpaku, um jonin de elite do clã Yuga. Jiraiya o reconheceu. Embora o ninja tivesse destruído os próprios olhos antes de morrer, Jiraiya não precisava vê-los para saber que ele era do clã Yuga. O clã Yuga. O que aconteceu com eles aqui? A expressão de Tsunade mudou. Os corpos ainda estavam aqui. Ninguém os recuperou. Isso significava que o clã Yuga havia perdido a batalha. A julgar pela escala do campo de batalha e pela complexidade das técnicas utilizadas, estava claro que não se tratava apenas de uma pequena escaramuça. Ambos os lados envolveram vários lutadores poderosos. Encontrem mais corpos. Vou verificar esse lado. Os 3 se separaram e começaram a busca. Logo encontraram mais 3 cadáveres, todos ninjas Yuga. 2 eram jonins e um era outro jonin de elite. Eles se reagruparam logo depois.
Deve haver mais corpos do que isso, analisou Tsunade. Alguns deles podem ter sido completamente destruídos durante a batalha. Eles enfrentaram um inimigo incrivelmente poderoso, disse Jiraiya, gravemente. O clã Hyuga é conhecido por suas habilidades defensivas e de taijutsu. Mesmo que encontrassem um inimigo superior, deveriam ter conseguido escapar. Mas todos morreram, incluindo 2 Jonins de elite. Isso significa: o inimigo era pelo menos tão forte quanto nós, disse Orochimaru friamente. E não era só um. Ou, havia pelo menos uma pessoa ainda mais forte que nós. Tsunade de repente especulou. Seriam os 7 espadachins ninja da névoa? Não, Jiraiya balançou a cabeça imediatamente. Se fossem eles, o campo de batalha não seria tão grande. Com as habilidades deles, derrotar 2 Hyuga Jonin de elite e vários outros Jonin não teria sido difícil, poderia ter sido feito rapidamente. Mas a batalha aqui foi enorme. Isso significa que o inimigo era mais forte que os Hyuga, mas não tão poderoso quanto os 7 espadachins ninja. A análise de Jiraiya era lógica, mas ele estava errado. Ele havia ignorado um ponto crucial. Algum membro do clã Hyuga escapou? Ele não levou em conta Hyuga Domon, o homem que sozinho havia paralisado 3 membros dos 7 espadachins ninja e ainda assim conseguiu escapar. Se 3 deles não estivessem ocupados, as coisas teriam acontecido exatamente como Jiraiya previu. O resto dos ninjas Hyuga teriam sido massacrados sem esforço. Tsunade, Aruto Saito também está nesta floresta. Jiraiya franziu a testa. Ele pode encontrar aqueles inimigos aterrorizantes. Continuem indo para o leste. Precisamos encontrá-lo. Vamos. O trio queimou os corpos dos ninjas Hyuga caídos antes de partir novamente, adentrando ainda mais na floresta do castigo venenoso. A situação desesperadora de Hyuga Domon. A noite ficou mais profunda. Movendo-se em alta velocidade, os 3 continuaram avançando implacavelmente. Shiro, um grito característico de pássaro de repente chamou a atenção de Jiraiya. Ele olhou para o lado e viu um pequeno pássaro mergulhando acima das copas das árvores, voando rapidamente para longe. É um falcão de pena azul, disse Jiraiya bruscamente. Um pássaro rastreador usado pela névoa. Ignore, respondeu Tsunade sem preocupação. Mesmo que prestassem atenção, isso não mudaria seu curso de ação. Além disso, sua mentalidade era a mesma de Aruto Saito antes. O falcão de penas azuis tinha problemas com velocidade. Não era a ferramenta mais eficiente para coletar informações. Um encontro fatídico. 21 horas. No coração da floresta do castigo venenoso, onde o terreno era mais traiçoeiro, montanhas, rios, desfiladeiros e 2 pântanos enormes se estendiam noite adentro. Na penumbra da floresta tropical, um riacho corria suavemente por uma encosta, abrindo um canal na terra. Uma vegetação exuberante ladeava ambos os lados da água. Farfalhar. Perto do riacho, Hyuga Domon lavou cuidadosamente os ferimentos. Seu Byakugan permaneceu ativo, examinando constantemente os arredores. Ele já havia avistado o falcão de plumas azuis antes, então estava sendo extremamente cauteloso. Droga, ele xingou, com o rosto frio enquanto enrolava bandagens no braço e nas costelas. Ele estava cheio de ódio e medo. Ele viera caçar Aruto Saito, mas, em vez disso, encontrou 7 espadachins ninja da névoa. Toda a sua unidade foi exterminada, e ele escapou com vida por pouco. Naquele momento, ele avistou uma figura se aproximando do oeste. Era Aruto Saito. Os olhos de Hyuga Domon brilharam. Finalmente o destino o havia levado direto ao seu alvo. Capítulo 288. A noite estava nebulosa. Aruto Saito correu para o leste a toda velocidade. Parecia estar com pressa, mas, na realidade, estava em alerta máximo, com todos os nervos à mostra. Ele havia se exposto deliberadamente à vista de Hyuga Domon, fazendo parecer um encontro casual. Tudo isso fazia parte do seu plano. Enquanto corria, ele calculava cuidadosamente o tempo e a distância em sua mente. Não tinha certeza se Hyuga Domon se moveria de sua posição, se estaria em uma emboscada ou planejando se revelar e fingir camaradagem. Tudo era incerto, mas uma coisa era certa. Hyuga Domon apareceria e faria contato com ele. Corra, corra! Aruto Saito correu entre 2 grandes árvores. De repente, um lampejo de movimento surgiu atrás da árvore por onde ele acabará de passar. Uma mão, afiada como uma lâmina, apunhalou direto no ponto vital sob suas costelas. Rápido, muito rápido. Hyuga Domon escolheu atacar diretamente, mas Aruto Saito estava preparado. Com o movimento repentino do corpo, ele evitou por pouco o golpe mortal. As pontas dos dedos erraram seu ponto vital, mas ainda assim acertaram um golpe forte em suas costelas, fazendo-o voar. Aruto Saito disparou como uma bala de canhão, colidindo com uma árvore antes de saltar no chão, cuspindo um bocado de sangue. Hyuga Domon olhou para ele, surpresa com quão fácil tinha sido. Apenas um golpe e Aruto já estava meio aleijado. Aruto lutou para se levantar, segurando as costelas e com o rosto contorcido de dor. Em sua mente, ele estava amaldiçoando os ancestrais de Hyuga Domon por 18 gerações. Mesmo tendo planejado levar um golpe, ainda doeu pra caramba. O golpe quase quebrou suas costelas, e eram ossos reforçados pela manipulação dos ossos. Vocês, o clã Hyuga, vocês? Por quê? Como puderam? Aruto Saito ofegou com a expressão cheia de medo e descrença. Hyuga Domon, com o rosto enrugado e frio, deu um sorriso sinistro. Tudo estava sob seu controle. Ele manteve a compostura, sem pressa para acabar com Aruto. Em vez disso, falou em tom gélido. Aruto Saito, entregue a técnica secreta perdida do meu clã Hyuga, e eu pouparei sua vida. O quê? Como você sabe, o rosto de Aruto empalideceu, e ele imediatamente fechou a boca, como se tivesse deixado algo escapar. Entregue a técnica. Hyuga Domon exigiu novamente. Eu já o destruí. Aruto cerrou os dentes. Hyuga Domon zombou, sentindo profundo desprezo por Aruto. Sua reação foi de muito pânico, muito imatura. Mas pensando bem, ele era apenas uma criança. Era compreensível. Não vou desperdiçar palavras com você.
Dê-me a técnica e eu o deixarei viver. Caso contrário, farei com que você sofra um destino pior que a morte, ameaçou Hyuga Domon. Aruto deu um passo para trás e então se virou de repente. Corra para salvar sua vida. Você acha que consegue escapar? Hyuga Domon se moveu rapidamente perseguindo-o. Sua velocidade superava em muito a de Aruto. Embora Aruto tivesse vantagem, em segundos, Domon estava se aproximando. Mas quando estava prestes a alcançá-lo, Aruto completou uma série de sinais de mão no meio da corrida e desapareceu. Fuga da terra. Hyuga Domon parou abruptamente e ativou seu Byakugan para escanear os arredores. Momentos depois, Aruto reapareceu 400 metros a sudeste, ainda correndo a toda velocidade. Fuga da terra? Hyuga Domon retomou a perseguição, rapidamente deduzindo que Aruto havia dominado a técnica, mas não conseguiria ficar no subsolo por muito tempo. A distância entre eles diminuiu gradualmente. Quando Hyuga Domon estava novamente ao alcance do ataque, Aruto desapareceu novamente. Fuga da terra. Pouco depois, Aruto apareceu a algumas centenas de metros de distância, forçando Domon a persegui-lo mais uma vez. Aruto repetiu essa tática repetidas vezes. Parecia que ele estava usando desesperadamente todos os truques que tinha para escapar. Mas, na verdade, ele estava atraindo Hyuga Domon para persegui-lo. Ele até havia levado aquele golpe anterior de propósito para parecer fraco. Se Hyuga Domon o subestimasse, a vitória seria muito mais fácil. Ainda assim, Aruto não tinha certeza se esse plano imprudente daria certo. Por isso, ele havia planejado tudo cuidadosamente. Depois de correrem para o leste por quase 17 quilômetros, eles entraram em uma névoa espessa e cinza. A neblina era tóxica. Este foi o campo de batalha que Aruto escolheu para seu confronto com Hyuga Domon. Houve duas razões para esta escolha. Primeiro, a névoa venenosa manteve os falcões de pena azul afastados. A toxina não representava uma ameaça séria para shinobi de alto nível, mas para aqueles pequenos pássaros exploradores, era instantaneamente letal. Isso significava que mesmo que os 7 espadachins da névoa recebessem informações sobre uma batalha, tudo o que saberiam era que uma luta estava acontecendo ali, nada mais. Segundo, Aruto havia armado armadilhas por toda a floresta coberta de neblina. Você não pode escapar, pirralho. Usando essa técnica secreta repetidamente, quanto chakra ainda lhe resta? Desista. Hyuga Domon zombou. Ele seguiu Aruto pela névoa tóxica, embora a neblina não fosse espessa o suficiente para atrapalhar muito sua visão. Não me persiga. Eu não tenho técnica. Cough, cough. Aruto Saito ofegou, fingindo exaustão. Você causou isso, zombou Hyuga Domon. A vitória estava próxima e sua empolgação crescia. Ele ficou tenso, seu chakra disparou e sua velocidade explodiu. A distância entre eles agora era de apenas 100 metros. Em 5 segundos, ele havia fechado 90 metros. Restam apenas 10 metros. Droga, ele é rápido. Aruto xingou. Ele não podia deixar Domon pegá-lo ainda. Ele ainda não tinha chegado ao ponto de emboscada. Canalizando o chakra para suas pernas, ele avançou com uma explosão repentina de velocidade. Domon continuou se aproximando dele, mas agora mais lentamente. 10 metros. 8 metros. 6 metros. 4 metros. A 3 metros de distância, Aruto disparou por um trecho de grama alta. Domon o seguiu de perto. E naquele momento, duas figuras vermelho-sangue irromperam do chão, lâminas brilhando enquanto investiam contra Hyuga Domon. Os clones de sangue de Aruto. Domon reagiu instantaneamente, sacando duas kunai e bloqueando seus ataques. Apesar da emboscada, suas defesas resistiram. Ele deu um sorriso irônico. Você acha que isso é o suficiente para? Então ele sentiu isso. Uma onda violenta de chakra irrompeu dos clones de sangue. O rosto de Domon congelou, suas pupilas se contraíram de horror. Sem hesitar, ele abriu todos os seus pontos de chakra, derramando energia para fora e começou a girar. Bum, bum. Uma explosão enorme atingiu o nevoeiro, as chamas atingiram dezenas de metros de altura e a onda de choque se espalhou em todas as direções. Capítulo 289. Ataque de explosão repentina. Os dois clones de sangue usaram o jutsu proibido de classificação S, explosão de queimadura de sangue. Embora o poder da técnica não estivesse no auge devido ao chakra limitado dos clones, ela ainda era incrivelmente aterrorizante. Com um rugido ensurdecedor, a terra tremeu violentamente. Um fogo intenso alimentado por chakra irrompeu em um mar de chamas. Como a explosão ocorreu antes que Aruto Saito pudesse se distanciar completamente de Hyuga Domon, ele também foi afetado. No entanto, como não estava no centro da explosão, ele apenas foi jogado em desordem e não sofreu ferimentos graves. As chamas intensas e as ondas de choque destruíram as árvores ao redor, enchendo o ar com fumaça densa e sacudindo todo o espaço. Aruto Saito rolou com a onda de choque e então rapidamente saltou para longe, aumentando completamente a distância entre ele e Hyuga Domon. Um vento forte passou. Empoleirado a dezenas de metros de distância em um galho de árvore, Aruto Saito agarrou sua lâmina rápida em uma posição invertida, olhando fixamente para o inferno de fogo. O chakra irrompeu descontroladamente dentro das chamas, girando violentamente e agitando o fogo em um vórtice enorme, quase formando um tornado flamejante. Mas em segundos, o fogo começou a enfraquecer à medida que o vento ficava mais forte e, gradualmente, Aruto Saito conseguiu distinguir a cena dentro das chamas. Hyuga Domon estava girando a uma velocidade incrivelmente alta. Foi a rotação da palma dos 8 trigramas. No momento crítico, ele utilizou com sucesso a técnica, conhecida como a defesa definitiva. Como esperado, é difícil derrubá-lo diretamente. Aruto Saito murmurou para si mesmo. Ele já havia calculado que as chances de assassinar Hyuga Domon com sucesso com este ataque eram baixas. Hyuga Domon era especialista em taijutsu.
Ele não era proficiente em técnicas proibidas ou habilidades de teletransporte. No entanto, ele era um ninja do tipo defensivo. Sua velocidade de reação ao ativar a defesa era incrivelmente rápida. Mesmo figuras formidáveis como Zomoshi Sekigen não conseguiam eliminá-lo. Naruto Saito havia se preparado mentalmente para esse resultado. Ele ainda se lembrava de ter usado essa mesma técnica contra Sarutobi Hiruzen antes. Durante o teste, Naruto Saito conseguiu ferir Hiruzen, que havia suprimido a maior parte de seu poder e se absteve de revidar, usando a detonação de clone de sangue. Desta vez, porém, Naruto Saito não tinha certeza se Hyuga Domon estava ferido, ou se estava, quão graves eram os ferimentos. A rotação da palma dos 8 trigramas durou mais de 10 segundos. Todas as chamas ao redor foram completamente dissipadas. Hyuga Domon parou de girar de repente, ofegando pesadamente e encarando Naruto Saito. Ele parecia completamente machucado. Suas roupas estavam esfarrapadas, seu corpo coberto de marcas de queimaduras e até mesmo partes de seu cabelo haviam sido queimadas. Seus ombros e abdômen apresentavam feridas profundas da explosão, com sangue fresco manchando suas vestes. Ele ficou gravemente ferido. Mais crucialmente, ele havia gasto uma quantidade enorme de chakra. A situação de emergência o forçou a canalizar chakra para fora antes mesmo de começar sua rotação, criando uma força repulsiva para resistir ao impacto da explosão. Por isso, ele conseguiu sobreviver e executar a rotação da palma dos 8 trigramas. Mas ao fazer isso, suas reservas de chakra foram severamente drenadas. Os olhos de Hyuga Domon estavam vermelhos enquanto ele ofegava pesadamente, fixando o olhar em Naruto Saito. Agora ele entendia perfeitamente que havia sido enganado. Mais do que isso, ele percebeu que Naruto Saito nunca tivera a intenção de fugir. Ele o havia atraído deliberadamente para cá com o objetivo de eliminá-lo. Agora, em pé no topo da árvore, Naruto Saito exalava uma aura completamente diferente. O pânico e o medo desapareceram. Seus olhos agora estavam cheios de um olhar frio e calculista. Tis, Lord Domon dói? Naruto Saito zombou com o olhar cheio de sarcasmo. Você ainda está vivo depois disso? Você é mesmo durão. As capacidades defensivas do clã Hyuga não são brincadeira. Naruto Saito. Boa jogada. Hyuga Domon cerrou os dentes, à beira de um ataque de fúria. Ser manipulado por alguém tão mais fraco era uma vergonha. Não é à toa que o Hokage o aceitou como discípulo direto. Se você chamou a atenção do Hokage, não foi por acaso. Hyuga Domon primeiro elogiou Naruto Saito, mas então seu tom mudou, revelando um sorriso cruel. Mas e daí? No fim das contas, você ainda não é meu igual. Não importa seus planos, você ainda está abaixo de mim. Hyuga Domon tinha absoluta confiança em sua força. E sinceramente, ele não estava errado. Sem derrotá-lo primeiro, Naruto Saito não teria tido chance de derrotá-lo. Chega de papo. Naruto Saito saltou do galho da árvore, agachando-se com a lâmina erguida horizontalmente à sua frente, enquanto olhava para Hyuga Domon. Lord Domon, hoje resolvemos isso de uma vez por todas. Só um de nós sairá daqui vivo. De onde vem sua confiança? Hyuga Domon zombou, abrindo os braços enquanto se posicionava, liberando uma aura aterrorizante. O ar ao redor dele girava em uma corrente violenta. Uma força opressiva, como um demônio abissal estendendo a mão, engolfou Naruto Saito. Naruto Saito estalou a língua, revirando os ombros, fazendo suas articulações estalarem audivelmente. Você já está morto. Hyuga Domon declarou friamente, como se estivesse pronunciando a sentença de morte de Naruto Saito. Bum, 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 bum. O chão sob os dois lutadores explodiu simultaneamente enquanto eles se lançavam um contra o outro como balas de canhão, tornando-se borrões de movimento. Naruto Saito sacou suas duas lâminas, desferindo uma série de golpes rápidos e mortais direcionados a Hyuga Domon. Hyuga Domon, no entanto, não empunhava nenhuma arma. Suas mãos brilhavam com chakra, movendo-se com precisão relâmpago, aparando, golpeando, desviando, puxando, usando uma série de técnicas complexas, porém magistrais, para conter cada um dos ataques de Naruto Saito enquanto tentava desferir um golpe de ponto de pressão. As lâminas de Naruto Saito brilhavam com energia afiada. As duas figuras serpenteavam pela densa floresta a uma velocidade estonteante, colidindo repetidamente. Ocasionalmente, eles se separavam brevemente antes de imediatamente voltarem ao combate. Hyuga Domon ficou atônito. Ele não conseguia entender como Naruto Saito era tão forte. Tal domínio da esgrima corpo a corpo, onde ele havia aprendido isso? Como alguém tão jovem conseguia manejar técnicas de samurai tão profundas? Hyuga Domon sabia de sua condição. Devido aos ferimentos e ao alto consumo de chakra, sua velocidade e força haviam diminuído. Mas mesmo assim, sua habilidade em combate corpo a corpo deve ceder em muito à de qualquer ninja especializado em ninjutsu. Como Naruto Saito conseguiu igualá-lo golpe por golpe? Naruto Saito, no entanto, estava com dificuldades internas. Suas mãos estavam ficando dormentes. Mesmo com a força aprimorada em seus braços, suas técnicas de samurai não foram suficientes para dominar Hyuga Domon. Afinal, Hyuga Domon era um mestre de taijutsu, um guerreiro próximo ao nível Kage. O punho gentil do clã Hyuga era famoso em todo o mundo ninja. Optar por enfrentá-lo em combate corpo a corpo foi uma aposta imprudente. Naruto Saito só fez isso para testar a gravidade dos ferimentos de Hyuga Domon. Somente uma batalha intensa e em alta velocidade poderia revelar a verdade. 8 trigramas, 64 palmas. Hyuga Domon mudou repentinamente sua técnica. Naruto Saito reagiu rapidamente, recuando em um instante. Ele não conseguiria resistir ao ataque, principalmente porque sua pegada na espada estava enfraquecendo. Droga, ele ainda é tão forte? Xingando, Naruto Saito recuou e desapareceu no chão usando uma técnica de fuga da terra. 2 segundos depois, ele reapareceu vários metros atrás de Hyuga Domon, já formando selos de mão. Estilo de fogo, bola de chamas. Uma enorme bola de fogo tão grande quanto um prédio de 2 andares, irrompeu da boca de Naruto Saito, avançando em direção a Hyuga Domon.
Capítulo 290. Aruto Saito liberou seu ataque Bola de Fogo, cujo poder já se aproximava de um jutsu de nível A. Yuga Domon não ousou ser descuidado. Sua reação foi extremamente rápida, seu corpo tremeu enquanto ele se esquivava a mais de 10 metros de distância, esquivando-se por pouco do ataque feroz de Aruto Saito. Yuga Domon arremessou kunai direto em Aruto Saito. Aruto Saito rolou para escapar, saltou para uma árvore e formou selos mais uma vez. A velocidade de Yuga Domon aumentou explosivamente enquanto ele tentava alcançar Aruto Saito antes que este pudesse completar seus selos. No entanto, a velocidade de Aruto Saito era rápida demais. Assim que as chamas saíram de sua boca, Yuga Domon se abaixou e desviou novamente. Estilo de fogo, bola de chamas do dragão de fogo. Um enorme dragão de fogo rugiu em direção a Yuga Domon. No entanto, em vez de se esquivar, Yuga Domon avançou até a borda do inferno escaldante. Num piscar de olhos, ele se aproximou de Aruto Saito e lançou as mãos para a frente. Bum, bum. Seus golpes excederam a velocidade do som, criando estrondos sonicos que enviaram ondas de choque aterrorizantes em Aruto Saito. Rasengan. Esferas gêmeas de luz irromperam das mãos de Aruto Saito, colidindo ferozmente com Yuga Domon. Bum, bum. A colisão enviou ondas de choque que reverberaram pelo campo de batalha. Ambos os caças foram lançados em direções opostas. No entanto, Yuga Domon se recuperou mais rápido, ajustando sua postura no ar e de repente juntando as mãos. 8 trigramas, esmagador de montanhas. Uma onda quase instantânea de chakra foi disparada em direção a Aruto Saito, um ataque de longo alcance excepcionalmente raro usando a técnica punho gentil. Aruto Saito mal teve tempo de reagir e foi arremessado para trás. Seu corpo caiu em direção a uma árvore enorme, e quando estava prestes a fazer contato, sua mão roçou na casca. Naquele instante, seu corpo desapareceu, teletransportado para o outro lado da árvore. A arte de quebrar obstruções. Yuga Domon aterrissou graciosamente com o rosto revelando um lampejo de surpresa. Ele não esperava que Aruto Saito escapasse daquele ataque. Aruto Saito mal conseguiu se equilibrar antes que a figura sombria de Yuga Domon avançasse em sua direção novamente. Os dois retomaram o combate brutal de curta distância. Suas silhuetas se desfocavam enquanto se moviam em velocidades alucinantes pela floresta, rasgando árvores a cada golpe. As chamas ainda ardiam ao redor deles, e o campo de batalha se transformava em um deserto devastado pela guerra. Aruto Saito se distanciou mais uma vez. Estilo relâmpago, pseudo-escuridão. Uma enorme lança de relâmpago avançou em direção a Yuga Domon. Desta vez, Yuga Domon não se esquivou. Jutsus de relâmpago eram notoriamente difíceis de desviar. Em vez disso, ele reagiu de frente. Arte do punho gentil, ataque dos dragões gêmeos. Seus punhos estavam cheios de chakra enquanto duas ondas de energia colidiam com um raio. Estrondo. Embora tenha sido forçado a recuar, ele permaneceu ileso. Não havia como negar, Yuga Domon era um monstro em batalha. Mesmo ferido pelos 7 espadachins da névoa, emboscado por Aruto Saito e gastando uma quantidade enorme de chakra, Aruto Saito ainda não conseguia se impor. Na verdade, ele estava constantemente na defensiva. Haha. Aruto Saito ofegava pesadamente, mas seus lábios se curvaram em um sorriso. Sabe, faz muito tempo que não luto assim. Eu nem sabia o quão forte eu tinha ficado. Você, Yuga Domon, é meu teste perfeito. O olhar de Yuga Domon ficou gelado enquanto ele recuperava a respiração. Ele estava sob imensa pressão. Embora tivesse vantagem no combate corpo a corpo e os ataques à distância de Aruto Saito não estivessem acertando, ele percebeu algo alarmante. Aruto Saito era quase impossível de eliminar. E o pior de tudo é que o próprio Yuga Domon estava com pouco chakra. Suas reservas caíram abaixo de 30%. Se caíssem para 20%, a exaustão se instalaria, enfraquecendo-o drasticamente. Você está ficando sem chakra, não é? Aruto Saito sorriu de repente. O suficiente para te eliminar. Yuga Domon respondeu com um sorriso frio. Ah, ótimo. Isso significa que você não vai fugir. Aruto Saito temia que Yuga Domon recuasse. Se isso acontecesse, Aruto Saito não conseguiria alcançá-lo. Com isso, Aruto Saito girou o pulso e pegou 6 cartas de seu inventário. 5 delas eram cartas de recuperação de chakra. O último foi uma carta de chefe. Agora, ele podia usá-lo sem hesitar. Tinha certeza de que conseguiria derrotar Yuga Domon. Bem na frente do seu oponente, Aruto Saito comeu as cartas uma por uma. Yuga Domon não conseguia ver as cartas, apenas as ações estranhas de Aruto Saito. Chakra totalmente restaurado. Chefe selecionado. Uma flecha de energia verde foi disparada em direção a Yuga Domon, marcando-o como chefe. Aruto Saito sorriu. No instante seguinte, sua figura brilhou, avançando em direção a Yuga Domon. A batalha recomeçou. Desta vez, Aruto Saito lutou imprudentemente, resistindo aos golpes apenas para drenar o chakra de Yuga Domon. Sempre que era dominado, ele criava distância e desferia ataques de longo alcance. Ele estava em perigo constante, com seu corpo sofrendo graves danos internos devido aos golpes implacáveis. Mas ele não se importou. Ele poderia simplesmente comer outra carta. Contanto que ele não fosse morto ou incapacitado, estava tudo bem. Por mais de uma hora eles se enfrentaram ferozmente na zona de névoa venenosa. A respiração de Yuga Domon ficou mais pesada, seus ataques menos certeiros. Embora ainda dominasse o combate corpo a corpo, sua presença antes mortal havia enfraquecido. Ele estava exausto. Mais uma vez, eles trocaram golpes em combate corpo a corpo. As lâminas gêmeas de Aruto Saito brilharam, enquanto as mãos de Yuga Domon se moviam como relâmpagos. Então, uma estranha flutuação de chakra ondulou ao redor de Aruto Saito. Shikotsumi Aku, dança do tigre dourado. Pontas ósseas irromperam de suas articulações. Yuga Domon recuou com os braços e os lados atingidos pelo ataque, embora os ferimentos fossem leves.
Shikotsumi Yaku, dança das samambaias. Estrondo. O chão explodiu por 100 metros, liberando uma floresta de espinhos ossos mortais. Yuga Domon, pego em meio à fuga, não teve tempo de escapar, mas seus instintos de sobrevivência se manifestaram. 8 trigramas, rotação. Um enorme escudo de chakra em espiral irrompeu ao redor dele, quebrando cada ponta de osso que ousou se aproximar. Aruto Saito rapidamente consumiu outra carta de recuperação de chakra. Assim que a rotação de Yuga Domon parou, Aruto Saito saltou no ar, formando selos. Estilo água. Ótima técnica em cascata. Este foi seu ataque de água mais poderoso. Técnica da grande cachoeira amplificada 8 vezes. Boom! Uma inundação catastrófica caiu em cascata, atingindo Yuga Domon com força suficiente para destruir tudo em seu caminho. Diante de uma força tão terrível, Yuga Domon rugiu desafiadoramente. 8 trigramas, rotação. Ele ativou sua defesa máxima mais uma vez. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.